Paz do Senhor Jesus Cristo, a presbítera Daniele, da página Acorde Enquanto Há Tempo, do Facebook. Amadas e amados, estou muito feliz porque esses áudios de ministrações agora estão sendo transformados em vídeos e vão estar postados no YouTube junto com aqueles vídeos desde 2012 que eu gravava. Amém? Então, não só apenas os grupos de WhatsApp, como agora as pessoas no Facebook, como as pessoas que me acompanham no YouTube, vão poder ser edificados, alimentados com a palavra do Senhor. E toda a honra, toda a glória a Deus. Estou muito feliz mesmo por isso. Amém? Vamos fazer uma breve oração para que possamos entrar na palavra de hoje, para que o Senhor possa falar conosco no profundo e no oculto. Porque é Ele que opera, é Ele que faz e é Ele que fala. Amém? Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, me coloco diante de Ti, Pai, Espírito Santo de Deus. Senhor, repreender toda potestade maligna, toda retaliação cai por terra agora. Pai, que o Senhor venha, Senhor, Espírito Santo de Deus, adentrar, Senhor, na casa dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa e mais ainda no coração dessa pessoa que estiver ouvindo, Pai. Que essa palavra, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor leve aonde o Senhor quiser, Pai. Espírito Santo de Deus, como o vento, Pai, Espírito Santo de Deus, vai indo, que essa palavra vai indo e vai semeando, Senhor, Espírito Santo de Deus, mundo afora, Pai. Pai, no nome de Jesus, porque a obra te pertence, Pai, Espírito Santo de Deus, porque a obra é do Senhor, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amado, hoje nós vamos ler em Jonas, é um capítulo pequeno, é um profeta menor. Então, é um livro com apenas 4 capítulos. Amém? Que vocês possam estar meditando na história como um todo, lendo os 4 capítulos, são muito pequeno, é muito pequeno mesmo. Amém? Em questão de 5 minutos vocês conseguem ler. E que o Senhor possa estar falando mais profundamente em outros aspectos e dando outras visões também espirituais a vocês aí. Vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Minha amada e meu amado, hoje nessa manhã, eu venho te falar que muitos de nós que temos chamado, muitos de nós que somos escolhidos do Senhor para fazer a obra. E eu não digo somente aqueles que são pastores, que estão diante de igrejas levando a obra. Eu não digo somente de levitas, de regente de levitas. Eu digo muitas vezes de membros também. Porque pessoas membros que não foram ungidas, talvez nunca serão ungidos, como obreiros, como presbíteros, como diáconos, como pastores, como os bispos. Mas eles também são chamados e são escolhidos para Deus para levar o seu testemunho. Um membro, ele pode dar uma palavra. Um membro, ele pode, com o seu testemunho, ganhar muito mais pessoas do que um grande pregador. Muitas vezes, assim como Jonas, nós queremos fugir da presença de Deus. E assim como Jonas fez, comprou a passagem, pagou a passagem, entrou no navio e se escondeu lá embaixo. E a Bíblia me diz que ele teve um sono profundo ali, enquanto o navio estava quase se quebrando ali com a chuva, com a tempestade, ele estava ali, num sono profundo. Muitas vezes, nós que temos chamados do Senhor, nós que somos escolhidos, que conhecemos a palavra, fazemos assim.
Nós fugimos. Nós achamos que podemos nos esconder da presença de Deus, do chamado de Deus, da obrigação que temos para com Deus, depois que conhecemos a verdade, a palavra de Deus. E Deus, ele permite, assim como ele permitiu Jonas ir para o outro caminho. Assim como Deus permitiu Jonas seguir um caminho contrário do que era da vontade de Deus. Só que, meu amado, eu venho te dizer que de Deus ninguém se esconde. Nada fica oculto. Muitas vezes fazemos algo, mas dentro do nosso pensamento nós temos outra intenção e Deus conhece. Muitas vezes queremos fugir do chamado, não queremos arcar com as responsabilidades que é de pregar o evangelho verdadeiro. Mas de Deus não conseguimos fugir, de Deus não conseguimos ocultar nada. E mais, a Bíblia diz tudo que está oculto vai vir à tona. Uma hora ou outra vem à tona tudo que está oculto. Muitas vezes fazemos o mal ocultamente. Fazemos o mal escondido, ninguém nunca vai saber. Mas Deus sabe, já basta. Eu vou aqui que ninguém vai saber, mas Deus já está vendo e já basta. E muitas vezes isso vem à tona. Jonas, ele quis fugir. Talvez por medo. Medo de retaliação. Medo de exclusão. Nínive estava na maldade. E Deus tinha falado para ele, vai lá. E fala para aquele povo que a maldade dele chegou ao meu coração. Vai lá e exorta aquele povo. Muitas vezes é difícil para um profeta exortar. Muitas vezes é difícil para um profeta chegar e falar o que agrada a Deus. Porque somos humanos e queremos agradar as pessoas. Precisamos estar num grupo. Porque quando não estamos naquele grupo, somos mal falados, somos deixados de lado. E o homem gosta de estar em grupo. Mas hoje eu vim aqui te dizer que nós devemos agradar a Deus. Aquele que verdadeiramente serve a Deus, ele não agrada ao homem, ele agrada a Deus. Jesus, quando passou por aqui, muitos admiravam a maneira dele pregar, mas muitos fariseus criticaram. Tanto é que ele foi morto na cruz, como era a vontade do Pai, como era o plano do Pai foi feito, não foi frustrado, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Mas muitos adoraram a Jesus, muitos entenderam e receberam Jesus de braços abertos e outros de coração fechado. Talvez Jonas estivesse com medo disso. E eu venho te falar que quando nós não estamos na posição, não fazemos o que Deus realmente quer de nós, Deus ele vai permitindo, mas o povo que está ao nosso redor também perece. Não é só você que perece. O barco estava quase perecendo, as pessoas estavam ali, começaram a ficar preocupados. Meu Deus, cada um começou a buscar o seu Deus, o que está acontecendo? Por que essa tempestade? Que fúria é essa? E aí Jonas falou, se vou Deus, que manda no mar. Então o que você fez? Estou fugindo dele. Por que você fez isso? Muitas vezes colocamos as vidas das pessoas que são ao nosso redor em risco. Pela covardia. Pelo medo. Pelo nosso egoísmo. Muitas vezes as pessoas não conseguem ir para frente, ter prosperidade espiritual por causa de nosso egoísmo. Muitas vezes as pessoas procuram outras coisas além do que somente pregar a palavra de Deus por egoísmo.
Muitas vezes profetas passam por crise, sim. Membros passam por crise, sim. Servo de Deus passa por crise, sim. E tenta se esconder do chamado que tem de Deus. Muitas vezes questionamos a Deus, por que eu? Por que dessa maneira? E aí começa a se apertar e a gente começa a não entender nada. E a gente não entende nada. Mas hoje o Senhor mandou eu vir aqui te dizer. Quando o Senhor tem um chamado, quando o Senhor tem um propósito, aquilo não vai ser frustrado. Aquilo não vai ser paralisado, aquele propósito vai ser cumprido. E às vezes ao seu redor está tudo desmoronando porque você não está fazendo o querer de Deus. E as pessoas ao seu redor estão também perecendo porque você não está no centro da vontade de Deus. Uma oração que eu sempre faço é: Senhor, me coloca no centro da tua vontade, porque a minha vontade pode estar errada. Jonas, ele não queria, ele não foi para Nínive. Ele pegou um outro navio, foi para um outro lugar e Deus permitiu, porque Deus permite. Nós temos livre-arbítrio, mas a consequência daquilo, ninguém vai colher. A consequência daquilo nós vamos colher. Tanto é que Jonas foi parar dentro de um peixe. Ele ficou ali, se eu não me engano, 3 dias. Dentro daquele grande peixe. Providenciado por Deus. Talvez Jonas quisesse ver a ira de Deus cair sobre aquelas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, a ira pertence a Deus. Deus é misericordioso. Deus, ele pode dar mais chance do que você imagina. Uma hora sim, a ira de Deus vai chegar. Uma hora não vai ter mais jeito, porque a pessoa escolhe tanto fazer o mal, fazer o mal, fazer o mal, plantar, plantar, plantar. Uma hora ela vai colher. Mas essa colheita dela, às vezes, demora. Porque Deus quer a salvação. E às vezes é por causa da dor que a pessoa vai ser salva. Às vezes é por causa dessa colheita que ela vai fazer. E não naquele tempo. Eu conheci pessoas que... Um caso, eu conheci um rapaz que a mãe dele teve câncer durante 15 anos. Ela faleceu no Senhor, para a honra e a glória de Deus. Ele era espírita. A irmã de 21 anos, rapidamente, faleceu de câncer também. E esse rapaz não se achegou a Deus, muito pelo contrário. A ira começou a dar dentro dele, uma raiva, uma ira. E uma vez ele se apaixonou por uma moça que tinha uma filha, e o relacionamento não deu certo, e aí ele se achegou a Deus. Aí ele nos procurou e pediu oração, ele pediu que queria conhecer esse Deus que eu tanto falava, e nós oramos, e nós o levamos para a igreja. Eu já passei por um momento de câncer na minha família, e foi um momento que me deixou lá embaixo, que mais me quebrantou. Graças a Deus eu já conhecia a palavra, mas eu estava num momento frágil, eu estava grávida de 6 meses, era o meu pai que estava com câncer, foi em 22 dias, descobrimos e Deus levou, salvo para a honra e a glória de Deus. Para mim aquilo foi o máximo. Eu já passei por relacionamentos que não deram certo desde que eu me conhecia por gente, desde que eu achava que eu amava todo mundo. E aquilo não me afetou tanto quanto o câncer. E para esse rapaz perder a irmã e perder a mãe não foi tão forte quanto um relacionamento realmente que ele amou, que ele gostou dessa pessoa. Então Deus, ele tem a maneira de trabalhar. Não podemos querer que Deus trabalhe da maneira que nós trabalhamos. E não podemos querer escolher como Deus nos usa. Por isso, muitas vezes, entramos em conflito com Deus. Questionamos a Deus.
Deus, Ele sabe a maneira como nos usa. Ele sabe a maneira de onde nos colocar e como nos colocar. Devemos apenas fazer, porque Deus fala uma coisa, vamos obedecer. Deus está falando aquilo, você tem ouvido, só isso. Toda hora, toda pregação, todo louvor, as pessoas conversam com você, sempre o mesmo assunto. Abre os olhos espirituais, abre o ouvido espiritualmente falando, abre o seu coração para que entre isso, porque é isso que Deus quer tratar. Não é coincidência você ouvir uma pregação que diz a mesma coisa, toda hora você... Não é, é Deus querendo falar, reafirmando isso. Mas não, como Jonas, nós fugimos e pegamos outro caminho e fingimos desentendidas. Nos fingimos estar desentendidos, que não estamos entendendo que temos que liberar perdão, que não estamos entendendo que temos que ouvir a palavra de Deus, que não estamos entendendo que temos que ter um concerto com Deus, que não estamos entendendo que temos que dar um bom testemunho, não estamos entendendo, fingimos que não entende, mas Deus conhece o profundo, e Deus vai deixando. Imagina se a ira de Deus caísse sobre Jonas, a ira mesmo. Como Jonas queria que caísse ali, para aquele povo de Nínive, porque o povo estava em pecado. E Jonas conhecia a bondade, a misericórdia de Deus, e sabia que Deus ia corrigir, ia falar, mas a misericórdia ia prevalecer, porque prevalece. Mas também é um tempo. O Senhor fala hoje que é um tempo para a misericórdia de Deus. Às vezes Deus dá corda, Deus dá corda, Deus dá corda, até chegar no basta de Deus. Existe o basta de Deus. Quantas vidas nós não vemos que o homem adultera, até Deus chegar e falar, agora basta. Quantas vezes nós vemos as pessoas se prostituindo, as pessoas se matando umas às outras, prejudicando umas às outras, até Deus falar, basta. Existe esse basta. Minha amada, meu amado, que essa palavra de hoje, o Senhor possa tocar no seu coração. E que você não faça como Jonas, porque muitos estão perecendo, porque você não está no lugar e não está fazendo o que Deus quer e tem te pedido. E você sabe o que Deus tem te pedido. Deus sabe, você sabe muito bem aonde Deus te quer. Então, nessa manhã, que você possa refletir sobre isso. Talvez você esteja fugindo e as pessoas ao seu lado perecendo. Mais uma hora ou outra vai vir à tona isso. Faça vontade de querer e o querer de Deus. Faça o ide de Deus. Por mais que os seus olhos você não queira, por mais que os seus olhos as pessoas não mereçam, mas você está fazendo é para Deus. Você não está fazendo é para o homem. Eu já ouvi falar, eu vou orar por esse povo. Eu vou orar por essas pessoas que só fazem o mal para mim? Sim, porque a oração é de Deus e nós fazemos o trabalho é para Deus. Então nós vamos orar por este povo. Nós vamos abençoar este povo. Ter o chamado de Deus é não olhar o tapa que te dão, mas olhar o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e pelo outro. Por aquele que te esfaqueia, por aquele que fala mal de você, por aquele que deseja o teu mal, mas nenhum mal chega à sua tenda, porque o Senhor não permite. A Bíblia diz, pague o mal com o bem. Não é olho por olho, dente por dente. Pague o mal com o bem. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que essa palavra possa adentrar no teu coração. E para de fugir do que Deus tem para ti. Para de fugir daquilo que o Senhor quer que você faça. Para de fugir da obra de Deus. Para de fugir do chamado de Deus. Se posicione e faça a vontade de Deus, não a tua vontade. Porque o Senhor permite, mas há uma consequência. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Amém?